Oi pessoal, meu nome é Kátia Simeonato, eu sou terapeuta holística aqui em São Paulo e sou representante e coordenadora do Tree of Life do Brasil. Só para vocês conhecerem um pouquinho, o Tree of Life no Brasil é uma extensão do Tree of Life dos Estados Unidos que foi fundado pelo médico holístico Dr. Gabriel Cousens. A formação inicial do Dr. Gabriel é como psiquiatra. E um livro que ele escreveu, um dos livros que ele escreveu nessa área, infelizmente ainda não está traduzido para o português, se chama Depression Free for Life, quer dizer, a pessoa para sempre livre da depressão. Então, hoje eu queria falar basicamente sobre esse assunto, que é como a gente se manter livre dos estados emocionais de instabilidade, vamos chamar assim, ao longo da vida. E o título da minha palestra de hoje é Um Corpo São para a Mente Sã, que é um pouco do que o Dr. Gabriel prega lá no Tree of Life Estados Unidos e a gente está trazendo aqui para o Brasil. Então, começando aqui a nossa conversa, o primeiro ponto é a gente entender o quanto ao longo da vida a gente vai se desconectando do nosso corpo físico. Então, se vocês já tiveram a oportunidade de, por exemplo, ter um bebê por perto, ver o desenvolvimento de uma criança, vocês vão perceber que a criança, o nenenzinho principalmente, se ele tem alguma questãozinha física, ele reclama, né? Porque toda a questão psíquica do bebê e a questão do corpo dele estão muito unidas. Então, se o bebê está molhado, ele reclama, se ele está com calor, se ele está com uma dorzinha de barriga, existe esse reclamar para fora, a mãe percebe, a mãe vai tentar resolver a situação. Bom, a gente vai crescendo, o corpo continua reclamando daquilo que não está bom para ele, mas com o passar dos anos, existe um elemento, que é o elemento da mente, que se sobrepõe ao elemento do corpo. Eu gosto muito de dizer assim, que a gente tem um burrinho que a gente cavalga, né? E esse burrinho é o seu corpo físico junto com a vitalidade que ele expressa, que é a sua saúde. E quem é que cavalga esse burrinho? São elementos que acontecem mais tarde na vida da gente, que é a sua psique, ou seja, as suas emoções e os seus pensamentos. Então vamos dividir assim o ser humano em duas partes. E essas duas partes são divididas em duas partes. O burrinho, que é o seu corpo físico e a vitalidade dele, a saúde dele. E aquele que cavalga o burrinho, né? O cavaleiro, que são as suas emoções e o seu pensamento, a sua mente. Eu vou chamar então o burrinho e o cavaleiro, o burrinho e o cavaleiro. Como eu estava explicando do bebê, o bebê é praticamente um burrinho, sem cavaleiro em cima. Então, esse burrinho pede aquilo que ele necessita. E conforme a gente vai crescendo, né, a gente vai para a escola, a gente se desenvolve, a gente tem relações, o cavaleiro vai ficando cada vez mais forte e manda o burrinho ir para cá e ir para lá e ele obedece. Então, quando a gente é adulto, já o burrinho obedece o que a gente quer. E a gente dá para o burrinho, muitas vezes, o alimento inadequado, não é aquilo que ele está precisando. Muitas vezes, uma qualidade de sono pouca para ele, num horário errado. Muitas vezes, pouca água, pouco sol, pouco descanso. E o burrinho, vocês pensam que ele não reclama? Ele reclama. A única diferença é que o cavaleiro não ouve. Então, existe como que uma vibração interna de que algo está errado, mas a pessoa não percebe. Não sei se vocês já perceberam algum dia assim, que você sente uma vibração de uma irritação. Não aconteceu nada, mas se alguém esbarrar em você, aquilo vai ser um gatilho para desenvolver alguma emoção, que a gente vai chamar aqui de emoção desestabilizadora. Não gosto nem de falar que a emoção é negativa, porque não é negativa, é o que você está sentindo, a gente tem que honrar o que está sentindo, né? Uma emoção de instabilidade. Então, o que quer dizer isso? Existe aí, vamos supor que você está com algum nível de intoxicação, coisa que ninguém tem hoje, né? Tô brincando. Eu vivo em São Paulo, então imagina, uma grande cidade,
com um nível de poluição que é dos maiores do mundo. O nível de poluição não apenas da atmosfera, uma poluição sonora, uma poluição de muita gente, a poluição da grande cidade que você não põe o pé no chão. Em muitos bairros a gente tem poucas árvores, é totalmente cimento. Então, a gente, por viver numa situação dessa, o nosso corpo tem um nível de toxina. Eu queria contar para vocês uma experiência que eu tive há anos atrás. Anos atrás eu fui fazer um curso no México. E aí eu chegando lá no curso, tinha uma pessoa que tinha um aparelho que media a qualidade do sangue. Eu, como sou muito curiosa, eu quis medir a qualidade do meu sangue. E eu já era vegana há bastante tempo, praticava jejum de vez em quando, processo de desintoxicação. Cheguei no teste pensando que eu ia encontrar um sangue da melhor qualidade. Bom, o cara analisou um pouquinho do meu sangue. A primeira pergunta que ele fez foi: você fuma? Eu falei: não, nunca fumei. Ah, onde você mora? E eu contei que moro em São Paulo, no Brasil. Ele abriu um livrinho, olhou São Paulo e disse assim: ah, São Paulo, equivalente a fumar 5 cigarros por dia. Depois, ele continuou examinando meu sangue. A próxima pergunta que ele fez foi: você faz uso de antidepressivo? E eu respondi: não, nunca fiz. Ah, porque consta fluoxetina no seu sangue. Mas logo em seguida ele emendou e disse assim: é claro, né, você mora em São Paulo, tá na água. Então, muitas vezes, por mais que você se cuide, por mais que você tenha uma alimentação adequada, só pelo fato de você viver numa grande metrópole, você está sujeito a um nível de intoxicação que você não faz ideia. Então, isso é um nível muito básico. A gente respira um ar inadequado, na maior parte dos casos. A gente bebe uma água que, tudo bem, ela foi tratada por um sistema de saneamento na questão bactéria, na questão biológica, mas a água, infelizmente, não é tratada no nível químico. Então, muitos produtos químicos estão nesta água que você absorve através da tua pele no banho, através de escovar os dentes, por melhor que você utilize uma água na sua casa. Falei do ar, falei da água. Rapidamente sobre os alimentos. A gente sabe como que é a vida hoje. As pessoas não têm tempo de cuidar do seu alimento, então muitas vezes você come em qualquer lugar, você come qualquer coisa e você não tem uma educação de, ao comprar um alimento, ler o rótulo do alimento e ver o que tem ali, quais são os produtos químicos que estão ali. Bom, essa é uma história muito grande sobre o nível de intoxicação hoje que a gente vive. E quem é que absorve essa intoxicação toda? O tal do burrinho, né? Já viram quando você dá uma comida inadequada para um bebê? Só inadequada. Ele tem cólica, ele vai reclamar, ele vai chorar. Imagine se você pega esse bebê e você todos os dias dá uma comida inadequada, todos os dias dá pouco descanso para ele, pouca quantidade de água ou mesmo uma água que não é adequada, que não é pura. Esse bebê vai reclamar o tempo todo. Então, esse é o nível de estresse que as suas células vivem. E muitas vezes, aquela irritação que você sente no nível psíquico, ou seja, o tal do cavaleiro que está cavalgando o burrinho, ele está irritado, ele está triste, ele está até mesmo depressivo, como fala o Dr. Gabriel no livro dele, Depression Free for Life. O cavaleiro está com questões psicológicas, emocionais, que ele não tem ideia de onde está vindo. De onde está vindo é simplesmente de uma vibração que está emanando do corpo físico. Por essa razão, um dos primeiros passos que a gente dá para conseguir uma maior flexibilidade emocional e um estado emocional mais estável é um programa de purificação do corpo físico. No Tree of Life, a gente faz uso disso na forma de um programa que se chama jejum espiritual. A gente chama de jejum espiritual porque a gente gosta desse nome, mas não tem nenhum vínculo com nenhuma religião. A gente está falando da espiritualidade interna de cada um, de como você se conecta com o que é sagrado para você.
como a gente faz isso? A gente passa uma semana com uma dieta líquida, basicamente de sucos verdes e alguns caldos vegetais. E durante esse processo, o seu corpo passa por um processo de purificação. O corpo primeiro entende que está com fome. Imagina, ficar uma semana tomando líquidos, né? Primeiro ele fala, estou com fome. Mas logo a partir do segundo dia, a pessoa não tem mais fome. Porque o corpo, o burrinho, ele tem uma inteligência própria, que, por incrível que pareça, é muito mais inteligente do que a sua mente, do que o cavaleiro. Então o burrinho entende, estou de jejum, posso botar o lixo para fora. E as suas células que estavam ali aprisionando toxina e vibrando uma irritação, vibrando uma instabilidade emocional, começa a jogar essa toxina na corrente sanguínea e da corrente sanguínea para as vias naturais de saída do corpo, através das fezes, através da urina, através do suor, da sua pele, de tudo mais. Esse processo a gente faz em uma semana. Ao mesmo tempo, praticamos a reconexão consigo mesmo. Essa reconexão tem a ver com fazer esse cavaleiro e esse burrinho aqui voltarem a se falar. Porque ao longo da vida a gente vai achando que a mente é muito esperta e a mente sabe tudo. Mas eu vou falar para vocês, a mente não sabe. Existe uma inteligência própria, tão sábia, tão antiga, que está no nível celular. O seu corpo sabe o que é bom para você. Existe um exercício para isso que eu queria ensinar para vocês, que é assim, se você tem dúvida se alguma coisa é boa para você ou não, você se coloca em pé, pega essa coisa, pode ser um copo de água, pode ser uma medicação, pode ser um alimento, e você coloca isso que você quer ver se é bom perto do seu coração, fica em pé, fecha os olhos e se conecta. Então, se o seu corpo pender para frente um pouquinho, significa, isso é bom para mim. E se o seu corpo tender a ir para trás, significa, eu não preciso disso. É muito simples. E dessa maneira você vai ver o quanto esse corpo é inteligente. Ele sabe o que é bom para ele. Mas a gente força uma situação, né? De dar para ele o que ele não precisa, o que é a mais ou o que é a menos. E muitas vezes a gente se alimenta não pelo corpo, não por aquilo que o corpo precisa ou não precisa, mas por um estado emocional, né? Então é de novo o cavaleiro se colocando sobre o burrinho. Nesse programa de jejum espiritual de desintoxicação, a gente chama de desintoxicação do corpo e da alma, porque você desintoxica o corpo e você reconecta esses dois elementos. Esse é um programa que já está acontecendo no Brasil há vários anos, há 7 anos, com muito sucesso. Nós temos depoimentos de pessoas que participaram. É sempre um enorme benefício em muitos níveis. Quando a gente, depois de algum tempo, consegue fazer esse processo de desintoxicação no corpo físico, é muito interessante um passo a mais. E esse passo a mais é a desintoxicação emocional. Eu normalmente sugiro que a pessoa faça uma desintoxicação física antes de mais nada, porque é como se você desse um vaso com água para então você colocar ali a sua planta, as suas flores, na purificação do físico. A purificação emocional é um processo, uma técnica que foi desenvolvida também pelo Dr. Gabriel Cousens, que se chama técnica do ponto zero. Ponto zero é como hoje a física quântica chama Deus. Assim, me perdoem os físicos, mas é o meu modo de entender. Ponto zero é como o mar das infinitas possibilidades. Desse ponto zero, surgiu o Uno, que então do Uno surge a dualidade, e da dualidade surgem todas as coisas. Me perdoem o excesso de filosofia aqui, se for demais para alguém. Mas o ponto zero é esse infinito, o inominável, o absoluto.
Essa técnica de ponto zero é uma técnica de olhar para dentro e descobrir essas vibrações de irritabilidade ou de tristeza, de depressão ou de medo do que for, e através da sua consciência dissolver essas situações. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu mencionei o burrinho e o cavaleiro. Então, a nossa estrutura integral do ser humano, a nossa estrutura enquanto um ser holístico, um ser completo, ela é visível no corpo físico. A gente tem um corpo físico que é indubitável, né? É o que a gente vê primeiramente. Depois, existe algo que dá vida e dá saúde a esse corpo físico, que é a energia vital que o percorre. Se vocês estudarem um pouquinho alguma filosofia oriental, essa vitalidade em sânscrito, por exemplo, se chama prana. Em chinês, se chama chi ou ki. E isso penetra pelo alto da sua cabeça, a gente absorve da atmosfera, é a vitalidade que existe no planeta Terra. Isso percorre todo o seu corpo, através dos seus meridianos, através dos seus nadis, dos canais de energia, e depois penetram a Terra novamente, e da Terra elas voltam ao céu, formando assim como que um círculo, um ciclo de energia ao longo do seu corpo. Então, voltando a falar, corpo físico, os canais de energia, e a gente tem ainda envolvendo tudo isso o nosso campo emocional. Envolvendo o campo emocional, nós temos os nossos pensamentos. E os pensamentos nos conectam à espiritualidade individual de cada um. Então, falando desses 4 elementos, o físico, as energias vitais do físico, as emoções e o pensamento, apesar de eu ter falado agora há pouco que o aspecto mais inteligente que nós temos é o corpo físico, que ele sabe o que é bom para ele é muito inteligente, mas sabe quem é mais poderoso? É a mente, são os pensamentos. Então, os seus pensamentos agem sobre as suas emoções, sobre a sua vitalidade, sobre o corpo físico. Existe um autor que eu gosto muito, que é o Eckhart Tolle. Não sei se vocês leram, e tem um livro que eu recomendo que se chama O Despertar de uma Nova Consciência. Nesse livro ele descreve bem direitinho como é que acontece esse processo. Algo acontece na tua vida e você tem um pensamento a respeito daquilo. E normalmente é um pensamento não objetivo. Normalmente é a sua interpretação, o seu julgamento a respeito do acontecimento. Essa interpretação, esse julgamento provoca um estado no seu corpo. E esse estado é contração ou relaxamento. Se você tem um pensamento que provoca contração, as suas emoções respondem a essa contração através de uma emoção desestabilizadora, que pode ser o medo, a tristeza, a raiva, a culpa, etc. Deu para entender? Pensamento atua no corpo, que atinge uma emoção e causa uma reação. Isso é um ciclo que continua ininterruptamente. E quando uma pessoa se vê aprisionada por esse ciclo, ela entra até mesmo num estado de doença emocional, que vai precisar de ajuda para tirá-la do ciclo. Bom, uma vez que o nosso corpo esteja levemente purificado e para de existir essa vibração de reclamação do burrinho, existe um elemento em nós, que é a nossa consciência. Ela é capaz de olhar para esse ciclo e quebrá-lo. Então, como eu ia dizendo, o Dr. Gabriel Cousens desenvolveu uma técnica que se chama técnica do ponto zero, onde a pessoa aprende a deslocar a sua consciência levemente da situação em que ela se encontra. Então ela identifica qual é a vibração no corpo e a partir da vibração no corpo dissolve, quebra o ciclo. É claro que falando assim fica até um pouco difícil da pessoa entender, mas eu tenho feito esse programa que se chama Ponto Zero nos últimos 2 anos aqui no Brasil,
E eu digo para todo mundo, até hoje eu não tive nenhuma pessoa que começou o primeiro dia desse programa dizendo, nossa, isso é muito difícil, eu não consigo. No último dia ela disse, isso é muito tranquilo, é muito fácil. É uma técnica psicológica, uma técnica mental que você identifica a emoção e quebra. Né? A gente ensina também que é muito importante honrar as emoções. Não existe emoção errada ou emoção certa. As emoções, elas num aspecto assim um pouco mais místico, esotérico, elas correspondem ao elemento ar, né? Ao elemento que se movimenta. Então, como é o ar? O ar passa por você, ele pode passar na forma de uma brisa ou ele pode passar na forma de uma tormenta, né? Um furacão, algo que te carrega, mas é apenas o ar que passa por você. Essas questões cíclicas que eu falei que devem ser quebradas, que é bom que sejam quebradas, são questões onde a pessoa se apega àquela emoção. E por isso é importante honrar, observar, que emoção que está aqui? Uma emoção de medo, uma emoção de tristeza, uma emoção de raiva? Estou vendo, mas eu escolho não me apegar a ela. Eu escolho quebrar o ciclo e simplesmente deixar essa emoção passar. Então, isso é mais ou menos o que se trata o ponto zero. A gente conseguir, ao longo, né, desse processo do ponto zero, que é um processo meditativo, um processo de trabalho mental, da gente se desligar, desidentificar dos processos emocionais. Não significa que você deixe de sentir, muito pelo contrário, você se desidentifica, não se apega àquela emoção que está te desestabilizando, e a mente vai para esse lugar, que é o lugar do espaço do ponto zero, é o espaço das infinitas possibilidades. Eu entendo que a grande questão emocional que a maior parte das pessoas passa é que é difícil sair de uma situação. E dá a impressão que a gente não tem escolha. Mas a questão não é essa. A gente tem escolha todo o tempo. E é isso o que o processo de desintoxicação emocional ensina. Que você tem escolha. Você foi o criador daquele padrão emocional e mental. E como criador, você tem o poder de descriar e escolher criar outra coisa. Ok? Portanto, se uma pessoa purifica o corpo físico, ainda que minimamente, desintoxica esse corpo, e depois, através de um processo meditativo de autorreflexão, ela quebra alguns padrões, desintoxica o seu corpo emocional, os seus pensamentos, isso é um grande passo para conseguir fazer alguma transformação na vida, né? Uma das transformações que a gente sugere é a pessoa olhar para si e ver o que é que ela é capaz, o que é que ela está pronta para mudar, para que ela não retorne ao padrão anterior. Isso é, de alguma maneira, um processo de coaching. A gente chama isso de processo de análise da biografia, né? A nossa biografia, a nossa história, ela é regida por leis, ela é regida por situações que muitas vezes independem da nossa vontade, que vale a pena a gente olhar e conseguir entender que fio vermelho é esse, para onde que a nossa biografia, que a nossa história está nos guiando, qual é o seu propósito, qual é o seu propósito divino, qual é o seu desígnio sagrado, né? Muitas pessoas me procuram perguntando assim, eu queria saber qual é a minha missão. Eu acredito que todas as pessoas têm uma missão, todas as pessoas têm um desígnio. Eu acredito que a gente vem para a Terra para fazer alguma coisa, não é? E se o nosso burrinho está reclamando, se as emoções estão tomando conta de tudo e você não consegue fazer nada, você está perdendo uma grande oportunidade de serviço, uma grande oportunidade de estar aqui na Terra aprendendo alguma coisa, não é? Então, voltando, a gente purifica um pouco o corpo, purifica um pouco as emoções e a gente passa a ter clareza sobre onde que é preciso voltar atrás, dar 2 ou 3 passos para trás para poder dar 3 ou 4 para frente.
Onde que eu tenho que voltar e transformar? Muitas pessoas vêm para mim, fazem todos esses programas e depois falam: eu quero mudar tudo, eu quero jogar minha vida pela janela e começar tudo de novo. Vou dizer para vocês, não precisa, não é assim. A gente estabelece um programa de passinhos de bebê, né? Vamos voltar ao bebê, baby steps, passinhos de bebê, onde eu preciso transformar, onde eu quero chegar e quais são as 2 ou 3 ou mesmo uma única coisa que eu posso mudar na minha vida para andar naquela direção. Porque sabe que interessante? Quando você muda uma única coisa, tudo muda, é uma coisinha só. Há alguns anos atrás, antes de eu conhecer todo esse trabalho do Dr. Gabriel Cousens, do Tree of Life, eu vou contar para vocês, o que me conduziu a isso foi um estado de desequilíbrio de saúde meu, a minha experiência pessoal. Esse estado de desequilíbrio de saúde me levou a ler livros aí atrás e eu encontrei nos livros o Dr. Gabriel e o processo que ele sugeria. Eu li tudo aquilo, né? Alimentação viva, suco verde, jejum e tudo mais. Falei, o que eu consigo fazer daqui? E olha, eu mudei uma coisa, eu acrescentei suco verde na minha vida de manhã. Então tá, eu nem tinha máquina de fazer suco verde, fazer no liquidificador, mas foi uma coisa só. E a minha experiência foi que em muito pouco tempo, e quando eu digo pouco tempo, foi questão de uma semana, eu pude sentir já uma diferença no meu corpo, né? Então, quando as pessoas vêm para o Tree of Life e elas fazem uma semana de suco verde, de clorofila, de dieta líquida, desintoxicam o corpo, é impressionante o nível de transformação que acontece. E a partir daí, é uma decisão de fazer 1 ou 2 ou 3 modificações na vida que vão levar esse estado de benefício a longo prazo, né? Por isso que no Tree of Life a gente tem programas de acompanhamento da pessoa e programas que ajudam a pessoa a mudar a relação que ela tem com o corpo, a relação do cavaleiro com o burrinho e aprender a tratar esse burrinho melhor. Por exemplo, com os nossos cursos de alimentação, que a gente chama de dieta curativa, né? A dieta curativa é uma dieta vegana, de baixo índice glicêmico e com os alimentos vivos, ou seja, aquilo que eu chamei de prana, da vida, da saúde, dos alimentos vivos, estão presentes, a gente mantém toda a vitalidade do alimento. Então, essa culinária, por mais estranha que pareça, eu também não a conhecia há 7, 8 anos atrás. A gente tem um estranhamento, porque é algo muito novo. Ela é uma culinária absolutamente saudável, que traz vitalidade, que traz saúde, que recupera a saúde num nível que as pessoas não acreditam e que, por incrível que pareça, é extremamente saborosa. A gente tem toda uma variedade gourmet dentro da culinária viva e que ainda não é divulgado, ainda não é conhecido pela maioria das pessoas. Quando a gente consegue transformar a alimentação, reconectar o cavaleiro e o burrinho, dar o mínimo de purificação no físico, no mental e reorganizar a sua vida, as instabilidades emocionais diminuem muito. Eu não vou dizer que instabilidade emocional desaparece, porque isso não é humano, né? O homem, o ser humano, a gente está na Terra para viver as experiências da alma, aquilo que a alma quer viver. Às vezes, a alma quer viver a experiência de uma perda, a experiência de um atrito. Agora veja só o atrito, como é quando você atrita assim, o que acontece? Calor. E o calor te impulsiona para cima. Então, não é porque você vai purificar seu corpo, expandir sua consciência, reorganizar sua vida, que você nunca mais vai ter instabilidade emocional. Vai sim, isso é humano. Só que quando a gente expande a consciência e quando a gente vive presente na nossa vida,
a gente observa essas instabilidades e adquire delas um aprendizado para a sua vida no dia a dia, também para a sua vida espiritual e também para a sua consciência. Eu acredito que a humanidade está caminhando nesse sentido, o caminho da expansão da consciência, né? Isso muitas vezes acontece primeiramente para fora, né? A gente olha a ecologia do lado de fora, a gente olha a organização fora, mas lentamente essa organização de fora, essa ecologia externa está entrando e as pessoas estão observando a ecologia dentro do próprio corpo. Tenho muita fé que a humanidade está indo para um lugar mais bacana, mais consciente, mais humano. Queria então convidá-los a conhecer a página do Tree of Life do Brasil, tanto o nosso website como a página do Facebook. A gente tem um programa YouTube também, que tem receitas, que tem algumas poucas falas minhas, tem uma meditação. Quero convidá-los a participar, a curtir, a conhecer. Nós temos em breve o programa Jejum Espiritual acontecendo no interior de São Paulo e acontecendo também em Alagoas. Nós temos o programa Ponto Zero acontecendo em São Paulo, temos o programa Gastronomia Viva e Dieta Curativa. Venham conhecer. Em especial, no mês de julho e no mês de janeiro, nós juntamos os 3 programas em um só e isso se chama os 21 Dias da Transformação. Conto com vocês, com a presença de vocês, espero conhecê-los pessoalmente. Shalom.